Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus a todos, ouvintes da Rádio Missões Web e a todos aqueles que nesse exato momento estão nos acompanhando pelo Facebook, na plataforma. Seja bem-vindo ao programa Conectados com o Reino de Deus, apresentado pela missionária Ivonete e a missionária Tamires, aqui sempre conectadas na obra do Senhor Jesus. E para você que se encontra, aonde você estiver, nesse exato momento, fique conectado conosco, que nós vamos estar se orando pela sua vida. Apresente agora a sua vida ao Senhor Jesus, o seu problema, a sua causa, que a gente está se orando para você e que a paz do Senhor, a alegria e a felicidade reine na sua vida. E que você seja abençoado nesta noite, acompanhando esse trabalho. Vai ter muita coisa boa daqui para frente. E nesse exato momento eu peço a você, onde você estiver, se conecte com Deus, apresente a sua causa ao Senhor. Para você que está com problema de depressão, ansiedade, uma enfermidade, um problema difícil que você está passando, apresenta agora ele ao Senhor Jesus, que nós vamos estar assim, orando pela sua vida. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o segredo da minha e tua vitória nessa noite está através do nosso clamor. Você aí que esteja na sua casa, no seu carro, ou andando na rua, que esteja de alcance a essa rádio, a esta live, a qual está sendo transmitida ao vivo, que você venha nessa hora se conectar com o Senhor. Creio que a tua oração, aleluia, nessa noite, aleluia, vai trazer frutos, vai trazer resultado. Vamos estar orando, louvado seja o nome do Senhor. Apresente o teu problema, apresente a tua causa, apresente a tua família para o Senhor nesse exato momento. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai. Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor da glória, por essa noite, ó Pai amado, na tua santa presença, Pai amado, a qual o Senhor hoje está dando início, Senhor, estreando, Senhor da glória, o programa Conectadas com o Reino de Deus, meu Senhor da glória, através da Rádio Missões Web. Muito obrigada, Senhor da glória, por essa oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos concedeu, Senhor da glória, de estar levando, Senhor, a tua preciosa palavra, de estar anunciando, ó Pai querido, as boas novas, Senhor da glória, anunciando, Senhor da glória, o teu amor, a tua misericórdia, a tua fidelidade, Senhor, através, Senhor da glória, das redes sociais, meu Senhor da glória. Pai querido, Pai amado, nesse exato momento, Senhor da glória, eu quero te entregar, Senhor da glória, os ouvintes, ó Pai amado, a qual nesta hora está ligadinho, Senhor, nesta rádio, a qual, Senhor da glória, aqueles que estão, Senhor, ao vivo, Senhor da glória, meu Senhor da glória, ouvindo essa rádio, Senhor, através dessa live, meu Senhor da glória, que o Senhor venha visitar cada homem, visitar cada mulher, cada adolescente, ó Pai amado, meu Senhor da glória, Senhor Deus de perto, ó Deus de longe, meu Senhor da glória, se alguém esteja sofrendo com alguma enfermidade, ó Pai amado, a qual o médico já desenganou, a qual o médico diz que não tem jeito, Pai amado, entra na causa deste homem, entra na causa dessa mulher, Senhor da glória, e vai soprando vida, Pai amado, aonde o homem diz que não tem jeito, meu Senhor da glória, porque o Senhor está no controle de tudo. Toma este homem, essa mulher, Senhor da glória, que clama, meu Senhor da glória, que ora, Senhor, nas madrugadas, que pede, Senhor, por um socorro. Meu Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que este homem, essa mulher venha clamar por socorro, porque eu creio que o Senhor vai entrar, eu creio que o Senhor vai operar. Meu Senhor, liberta, Senhor, essa vida. Meu Senhor, transforma esta vida neste exato momento, meu Senhor da glória. Que aqueles, Senhor, que estão de alcance, Pai querido, as nossas vozes venha ser tocado e transformado, meu Senhor da glória. Toma, Senhor, os missionários, toma, Senhor da glória, os evangelistas, Pai amado, toma os pastores, Senhor, cada um, Senhor da glória, que faz a tua obra nos campos, aquele, Senhor da glória, que obedece a tua palavra,
criatura. Meu Senhor, dá força para este homem, dá força para essa mulher, Senhor da glória. Meu Senhor, dá autoridade, ó Pai amado, dá recursos, Senhor da glória. Meu Senhor da glória, aqueles que têm vontade, ó Senhor, de fazer a tua obra. Meu Senhor da glória, que venha tirar todo impedimento, toda barreira que impede este homem, essa mulher, Senhor da glória, de se tomar uma posição, Senhor, e fazer a tua obra. Abençoa, Pai querido, todos que estão, Senhor da glória, ligadinhos, Senhor, nessa rádio e nesta live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estreamos esse trabalho aqui, aqui num espaço que o Senhor, o pastor Renato, né? Para falar nisso, um abraço espiritual para o nosso pastor Renato. Amém, glória a Deus. A sua esposa, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, na qual o casal que Deus colocou no nosso caminho para nos abençoar com essa obra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eles conseguiram esse espaço para a gente estar fazendo essa obra, que é a obra assim, para alcançar vidas através da rede social, porque a rede social é uma ferramenta muito poderosa para quem sabe trabalhar com ela. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E através da palavra, do louvor, a rede social tem alcançado muitas vidas. Verdade. A gente faz um trabalho de evangelismo, um trabalho de missões, e a gente sabe, eu e a missionária Tamires, pessoas que nos procuram, pedindo oração, às vezes pedindo ajuda, e a gente sabe que é através desse trabalho, né, que a gente posta nossos vídeos na rede social, não é para a gente se mostrar, mas sim para que venham alcançar vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que é uma ferramenta poderosíssima e alcança milhões de pessoas no mundo afora, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eu quero primeiramente agradecer a Deus, segundo o pastor Renato, que nos concedeu esse espaço, está fazendo esse trabalho aqui nessa rádio. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Rádio Missões Web, que está abençoando esse momento, esse espaço, né? Então, o nosso trabalho, a gente já vem fazendo esse trabalho há 3 anos, né? A gente vem fazendo esse trabalho. É verdade. É trabalho de evangelismo, campanha social, a gente também faz um trabalho de centro de recuperação. Inclusive hoje nós estivemos lá. Um abraço para a nossa missionária Areta e aquelas meninas lindas e maravilhosas. Hoje foi uma bênção. Nós estivemos lá e a gente tomou um café juntos, falamos da palavra do Senhor. Elas ficaram muito alegres e a gente também se alegrou. Verdade. Louvado e seja o nome do Senhor Jesus. Também trabalhamos com trabalho em lares, né? Que é o café espiritual. É uma ferramenta também muito poderosa que alcança vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, esse trabalho que nós fazemos é para abranger, né? Principalmente o mundo inteiro e principalmente a nossa sociedade aqui em Seropédia. Verdade. Né? Então, para mim, assim, o evangelismo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, é um instrumento poderoso que muda vidas. Verdade. O Evangelho muda pessoas. E pessoas mudadas muda sociedade. Glória a Deus, então, aleluia. Escute isso, tá? O Evangelho é uma ferramenta poderosa para mudar vidas, para mudar a vida social, a sociedade. E o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o ID do Senhor, muda vidas. E vidas mudadas muda território. Glória a Deus, é verdade. Então, por que fazer evangelismo? O evangelismo ele é muito importante na sociedade. A gente não faz missões
se antes fazer o evangelismo. Para você fazer a missão, primeiro você tem que evangelizar. Verdade, glória a Deus. Porque o evangelismo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, traz pessoas, traz alma para dentro da igreja. E a missão é preparada dentro da igreja para levar para fora. Glória a Deus. Por isso que o evangelismo e a missão são palavras diferentes, são ferramentas diferentes, mas as duas têm que estar conectadas, juntinhas. Então, eu entendo que para mim fazer missões, eu tenho que evangelizar. Glória a Deus. Louvado e seja o nome do Senhor Jesus. Concorda comigo, missionário? Com certeza, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, é um mandamento que está na palavra do Senhor. Jesus ele não te obriga a você fazer. Ele te dá uma ordem e fica toquitrero em você fazer. Então, preste bem atenção. Então, a gente tem primeiro, como é que funciona o evangelismo? É para todos. Mas nem todos fica na função. Um faz missão e outros evangelizam. Porque Deus tem uma chamada para cada pessoa diferente. E a obra do Senhor na obra do Senhor Jesus. Mas Deus chama pessoas que podem aglobar com várias atividades. É dom que Ele dá para as pessoas. Verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, para a gente evangelizar, primeiro a gente tem que fazer o quê? Conhecer a raiz da nossa cidade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Ver os pontos estratégicos onde a gente vai evangelizar. Mapeamento, né? Fazer um mapeamento na cidade. A gente tem que saber a necessidade da nossa sociedade, primeiramente da sociedade que nós moramos. Verdade. A gente que somos missionários, missionárias, que faz a obra do Senhor Jesus, a gente tem que focar na sociedade também, não é só na nossa família e dentro da igreja, não. O evangelismo ele vai muito mais além do que você possa imaginar. Então, a gente tem que fazer um mapeamento na cidade para ver os pontos estratégicos para a gente evangelizar, para que vidas que estejam cativas, que estejam presas, verdade, venham, seja resgatada para quê? Para levar para a igreja, para o pastor cuidar. Verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E essa missão não é só para os missionários, é para toda igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu entendo que a igreja tem que formar missionários. A igreja tem que formar evangelistas. Glória a Deus. Louvado e agradecido, ensinar para levar para o campo, para levar a palavra do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nesta noite de hoje você possa se conectar e fazer uma reflexão na sua vida. Eu estou falando de pessoas que são evangélicas, né? Que é missionárias, que é missionário. Missionário não pode ficar dentro de quatro paredes não, hein? Isso aí, fazer missionários tem que sair. Tem que sair, né? Tem que sair para fazer a obra do Senhor Jesus. Existe dentro da igreja ministério de evangelista, ministério de missão. Se eu não fui chamada para missão, mas fui chamada para evangelismo, qual é a minha missão? Evangelizar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas a igreja em si, ela não pode fazer missão sem antes fazer o evangelismo. Verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Porque o evangelismo é para levar, para resgatar vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantas e quantas almas, pessoas que estão no mundo aí agora precisando de um abraço seu. Verdade. Precisando de uma palavra. Muitas das vezes você está com uma ou duas pessoas evangelizando num campo lá fora e você pensa que nada está acontecendo. Mas escute, no mundo espiritual, glória a Deus, está havendo uma grande batalha e uma grande vitória. Louvado assim seja o nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Louvado e assim seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, nós estamos, digamos que nós estamos numa praça evangelizando. E a palavra, o microfone que atrai a nossa palavra, a gente sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, pessoas são alcançadas. Tem
dentro de casa enfermos, escuta as orações e o Senhor faz a obra. Verdade. Isso já aconteceu na missionária. Isso, até já no aconteceu. evangelismo, Exatamente. Né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, a igreja tem que se levantar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, e ir para o campo, fazer a obra do Senhor Jesus, evangelizar, fazer na instituição que está precisando. Hoje nós tivemos num centro de recuperação, aquele centro precisa de ajuda, precisa da minha ajuda, precisa da sua ajuda, para aquela, a missionária Areta, ela está com umas 12, 15 pessoas, meninas amadas, e sabe, é uma luta, é uma batalha, e nós vemos que é uma carência, e as meninas são carentes de um abraço, de uma oração. De uma oração, e a gente vê a necessidade. Então, nós que somos missionários, a igreja do Senhor Jesus tem que se conscientizar e ver esses detalhes, porque a obra do Senhor não é dentro da igreja não, vai muito mais além. A igreja é para quem? A gente adorar junto, para a gente se fortalecer, para a gente aprender. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A igreja somos nós. É verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Já que aqueles que estão doentes, enfermos, que estão acorrentados, não vêm para a igreja, o que é que a igreja tem que fazer? A igreja vai para fora. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então que nesta noite de hoje eu faço um convite, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, a toda essa igreja daqui de Seropédica, enfim, da Redondeza, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos despertar para essa obra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A igreja somos nós. Nós não viemos buscar, a gente não veio buscar, Jesus não veio buscar rótulo, ele veio buscar um povo, no meio de um povo. Verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E esse povo que ele levantou para fazer a sua obra, tem que dar continuidade. Esse povo é eu e é você. Que estamos na casa do Senhor, que estamos na presença do Senhor. É esse povo que somos nós e tem que ir para fora resgatar vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, a gente tem que se despertar e fazer o ídolo do Senhor. Muitas das vezes, você pensa que nada está acontecendo, mas está acontecendo uma grande obra. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Vou deixar um recadinho aqui para você, missionário da casa do Senhor Jesus. Vamos para o campo fazer a obra do Senhor. Com certeza. Abraça essa obra missionária. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O evangelismo, para a gente dar continuidade à obra do Senhor, à obra missionária. Há uma carência muito grande. Aqui mesmo em Seropédica tem lugares carentes que precisa de mim e que precisa de você. E quem tem prefeito tem. O prefeito faz a parte dele. Mas nós que somos igreja do Senhor Jesus, nós temos que fazer a diferença. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como eu já falei aqui, que o Evangelho, ele muda vidas, ele muda pessoas, e pessoas mudadas, muda território, muda cidade, muda sociedade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, eu e você, possamos levantar essa obra, dar continuidade. Apoie essa obra missionária. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Assim, nós damos uma assistência ali no centro de recuperação, ali da missionária Areta, né, missionária? Lá no quilômetro 39. Exatamente. Então, a gente, assim, ajudar essa obra para... Você que puder doar 1 quilo de alimento, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, 1 quilo de alimento não perecível, a gente vai lá uma vez por mês, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Ajude, me procure a missionária Tamires, doe 1 quilo de alimento, 100 quilos de alimento, vai ajudar demais. Louvado e agradecido seja o nome daquelas meninas que estão lá. Verdade. Papel higiênico, de limpeza, cesta básica, roupa, tudo que vocês puderem ajudar. Procura a missionária Ivonete, procura a missionária Tamires. Quem não tem o meu telefone, o meu WhatsApp, vou deixar aqui, 9913-23-472. Anote meu WhatsApp aí e me procure, me adicione, me procure. Apoie essa obra
porque a obra não é só minha, é nossa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Olha só, eu faço a obra, você contribui, você já está fazendo a obra missionária. Verdade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto você não pode ir com a gente, mas você está orando, você está contribuindo com a obra missionária. É verdade. A obra missionária é assim. Ele escolhe pessoas específicas para fazer. Eu não faço, mas tem alguém que está fazendo por mim. Pode, você está orando. contribua ou então vá. Exatamente. Né? Então, apoie essa obra. Apoie a obra da missionária Areda, a do pastor Renato também, que é uma obra linda que ele faz. Louvado aqueles adolescentes, né? Ele trabalha com adolescentes, é uma coisa linda. Crianças. Com crianças. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, você que puder ajudar, nos procure. Em nome do Senhor Jesus, eu, a missionária Tamires, para ajudar nessa obra. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a carência é muito grande. Muito grande. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A obra missionária é você ir em hospitais. Quantos enfermos se encontram lá? Presídios da também. tua oração. Presídios também. Louvado e glorificado. Asilos, né? Sim. Orfanatos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Escolas também, né? Se junte com a gente nessa obra. Viu? A gente não tem denominação de igreja não. Nós servimos um Deus poderoso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a diferença no meio da sociedade. Daqueles que ainda não aceitaram Jesus. O teu testemunho, o teu agir vai mudar vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que se junte com a gente nessa obra, fazer essa obra missionária aqui em Seropédica, e nas cidades mais próximas, né? A gente também já fez o evangelismo em Japeri também. Louvado seja o nome do Senhor. E que você possa estar, sim, apoiando essa obra. Ore por mim, ore pela missionária Tamires, ore por esse projeto, ore pelo projeto do pastor Renato, da missionária Areda, em nome do Senhor Jesus. Que você possa entender nesta manhã de hoje, nessa tarde, nessa noite de hoje, que a obra missionária não é para todos, né? Deus chamou todos para fazer a obra dele, né, missionária? Isso aí, é verdade. Deus, ele chamou todos para fazer a obra dele, mas, porém, diz a palavra, ide pregar o evangelho a toda criatura na face da terra. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas, então, tem pessoas que têm chamados diferentes. Você evangeliza, eu faço missão. Verdade. Mas para você fazer missão, como eu já falei, você tem que passar pelo evangelismo. Louvado e agradecido. Essas duas ferramentas, missões e evangelismos, elas andam juntas. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa manhã de hoje você possa estar, nessa tarde, noite de hoje, perdão, que nessa noite de hoje você possa estar refletindo sobre o que eu acabei de falar agora, sobre a missão, sobre o dever da igreja. Existem vários departamentos dentro da igreja, departamento de criança, departamento de jovens, verdade, departamento de mulheres, de varões, então, de missões de também. missões, né? Tem Então, muitas igrejas que fazem missão. Ensine o adolescente da sua igreja a fazer missões. Ensina a criança da sua igreja a fazer missões. Já começa de pequenininho, tá? Já começa de pequenininho. Então, você está convidado, quando você quiser fazer o evangelismo, ir junto conosco. É só você, a gente sempre faz ali na praça ali. Do Campinho de Areia, do Seropédica. Seropédica. Venha-se junto com a gente, traga o seu panfleto da sua igreja para evangelizar as pessoas ao redor. São pessoas que precisam, entendeu? Vai passando. Ali é um ponto-chave, né? Onde tem bares onde também, tem bares, né? Junta-se um grupinho de ali. É. E Deus faz a obra. Você pensa que não, mas Ele faz uma obra tremenda. Verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Até porque também lá passa muitas pessoas de carro, passa pessoas e observam, né? A gente falando, e lá a gente fala mesmo sobre a vinda do Senhor, porque sabemos bem que está mais próxima do que a gente imagina.
Então, a Bíblia diz que muitos, aleluia, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, a obra do Senhor é grande. Então, nós precisamos se unir para poder levar o Evangelho, levar a palavra de salvação, a palavra que cura, a palavra que salva e a palavra que vai libertar. Essas pessoas que se encontram aprisionadas, que se encontram cativa, que se encontram sem expectativa de vida. Quantos, aleluia, em nosso meio se encontra sem expectativa nenhuma de vida, ou até mesmo você, louvado seja o nome do Senhor, que esteja aí do outro lado da rádio ou do outro lado da live, que já está desenganado, talvez pela medicina, talvez esteja desempregado, ou talvez a sua casa, louvado seja o nome do Senhor, seu casamento não anda bem, mas eu quero te dizer que o Senhor está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar uma rápida meditação no livro de Louvado seja o nome do Senhor, de Mateus. E depois nós vamos explanar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho da palavra. Que você venha meditar um pouco nessa palavra. Livro de Mateus, capítulo 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumações do século. Essa é a palavra devocional, essa é a palavra de meditação, a qual o Senhor, aleluia, fala comigo e fala contigo. Porque, aleluia, quando a gente abrimos a Bíblia, podemos, aleluia, ouvir o Senhor falar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala a todo momento comigo e fala a todo momento contigo. Em nome de Jesus. Missionária Ivanete? Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa palavra que ela acabou de ler agora, né? Chama a atenção, porque Jesus está dizendo, olha, você vá, aquilo que eu mandar você fazer, e você obedecer e fazer do jeito que eu mandar, estarei contigo até os fins dos tempos, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Dos séculos. Então, quando ele separou os discípulos dele, ele separou de dois em dois. Não é verdade? Verdade. É a palavra dele que fala. De dois em dois. Ele falou, ide. Quando você chegar numa casa, ninguém te receber, bater os pés, sacudir a poeira dos pés e vai para outra terra. Vai para outra terra, a palavra do Senhor. Não é para você desistir, não. Porque no meio da caminhada o diabo vai se levantar para a gente parar, para a gente desistir. E se a gente desistir por qualquer coisa, a gente não chega até a promessa, a proposta qual o Senhor determinou, né? Exatamente. Então ele fala assim, se você fizer aquilo que eu mandar, isso. É a promessa que ele prometeu. Eu vou estar com você. Verdade. Se obedecer. Com você. Se você me obedecer, eu vou estar com você em tudo aquilo que você fizer. Com certeza. Mas se for uma ordem minha, louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então que você não venha ter medo de fazer a obra do Senhor. Se você está com a sua vida corretinha, está com a sua vida no altar, você não tem que temer a Satanás. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está falando que Ele está com você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, a promessa dele, na Bíblia está falando. Então, que você não venha, no meio do caminho, desistir do seu chamado, daquilo que Deus mandou você fazer. Quantas e quantas pessoas eu vejo desistir no meio do caminho? Quantas pessoas frustradas no nosso meio, né? Louvado seja o Senhor, que não aguenta uma perseguição, não aguenta uma calúnia, talvez as coisas não acontecem da forma que eu e você planejamos. Louvado seja o nome do Senhor e queremos parar. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Então Jesus em nenhum momento vai dizer que vai ser fácil. De Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento Jesus vai dizer que vai ser fácil. Mas o Senhor vai dizer, tenha bom ânimo. Vocês vão ser afligidos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados. Até nós que levamos a palavra do Senhor, anunciamos a palavra do Senhor, fazemos a obra, nós, aleluia, sofremos também aflições.
no meio evangélico. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos perseguidos, somos injuriados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Por causa do amor de Deus. Porque por causa de Jesus, a palavra de Deus diz que nós seríamos odiados. Então nós queremos ser recebido com beijos e abraços? Não. Aquele que prega a palavra, aquele que vive a palavra, aquele que não tem medo de falar a palavra de Deus, vai ser perseguido. João Batista, em nenhum momento ele foi amado. Ao contrário, ele pregava no deserto e falava: arrependei-vos, raça de víbora. E ele perdeu o quê? A cabeça. E quando das vezes nós queremos ser amado pelo homem e rejeitado por Deus. Então uma coisa, é melhor ser odiado aqui na terra por falar a verdade e ganhar o nosso galardão. Louvado seja o nome do Senhor do céu. Guarda nesta noite o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quantos têm perdido a sua coroa? Quantos têm se corrompido no meio da caminhada? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, eu preguei. Ah, Senhor, eu cantei. Ah, Senhor, eu profetizei. E naquele grande dia o Senhor dizia: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, leva a obra do Senhor de sinceridade. Não se corrompe. Fala a verdade. Não tenha medo, aleluia, de cara feia. Não tenha medo da igreja de esvaziar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que quer, aleluia, vir até o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Se a igreja esvaziar, que deixe esvaziar, mas pelo menos você pregou a palavra. E a palavra de Deus confronta aquele que quer viver no pecado. Viu? É desse jeito. Então, para você ganhar uma vida para o reino de Deus, você vai passar por vários processos. Com certeza. Você vai ser apredejada. Lembra de João Batista? Perdeu a cabeça. Isso aí. Jeremias foi lançado no calabouço. Então a obra do Senhor, ela é dolorosa, não é de qualquer jeito não, viu? É espinhosa. Você pensa que é beijinhos e abraços, a gente sofre. Vai gemer, vai chorar, vai ficar sozinha. Eu sei disso no missionário. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O preço que pagamos para ir para a rua. Com certeza. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, você vai chorar. Deus vai te levar em lugares que você não quer ir, mas vai ser necessário. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. O que Jeremias, quando foi chamado? Ele falou que ia para o Senhor? Senhor, não sou uma criança, não sei falar. Somente abre a tua boca, Jeremias. E que eu vou falar por ti, Jeremias. E você acha que Deus falou o que para ele? Deus, não quero saber dos seus problemas não, Jeremias. Eu te chamei. Eu te escolhi, igreja. Deus te escolheu para fazer a obra do Senhor, resgatar vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E Deus falou: olha, Jeremias, não se preocupe, vou te botar em lugar grande, em lugar onde tem doutores, mas as minhas mãos estão sobre você. Isso aí. Lembra da palavra que ela acabou de ler aqui? Se você for obediente, Ele vai estar com você a todo momento. Todos os dias, até todos os dias, do século. Até a consumação do século. É só você viver os princípios de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes a pessoa vai mais um pouquinho brincando, mas eu sou assim mesmo. Eu sou brincando porque a gente é. Nós somos vivos, nós temos que se alegrar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, que o Senhor me conceda assim, eu levo a obra do Senhor Jesus, é muito sério. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, a obra do Senhor Jesus você vai sofrer muito. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Para levar as coisas do Senhor a sério, você vai deixar muita coisa para trás, né, missionária? Isso aí, né? Muita coisa. A gente vai perder muito amigos, aqueles que andam comigo e contigo 24 horas. Mas muitas das vezes Deus vai mandar se afastar, louvar seja o nome do Senhor, porque não está no propósito. Muitas pessoas que não estão no mesmo propósito de Deus, Deus tira. Nós somos, testemunhas disso. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos estão prontos para caminhar contigo. Por quê? Porque não faz parte do propósito. Lembra-se de Elias. Elias, louvado seja o nome do Senhor, é um grande exemplo também. Porque ele falou
a palavra do Senhor, ele pregou a verdade e foi perseguido por Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que o anjo do Senhor falou para Elias quando ele foi por debaixo do pé de zimbro? Elias, come e beba dessa água, porque muito cumprido será a tua caminhada. Então o Senhor está dizendo, não é hora de parar por causa de perseguição, não é hora de parar por causa de pedrada, não é hora de parar por causa de frustração. A ordem que o Senhor está dando para mim e para você nesta noite: levanta e continue caminhando, porque o Senhor vai honrar a tua caminhada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, você que é pregador da palavra do Senhor Jesus, pregue a verdade. Isso aí. Porque a palavra cura, a palavra liberta. E o que liberta é a verdade. É a verdade que liberta. Não tenha medo de pregar a palavra e levar uma tapa na cara. Não tenha medo. Pregue a verdade. Porque você não vai ganhar alma para Jesus se você não pregar a verdade. Verdade. Então, quantas e quantas pessoas precisam de você? Então, a obra que você, quando Deus te escolhe para você pregar, pregue a verdade. Porque através Deus usando os seus lábios, de você falar da verdade da palavra dele, quantas e quantas pessoas você não vai alcançar? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, mesmo aqui nesse exato momento onde nós estamos, quantas e quantas pessoas não estão ouvindo esse milhares vídeo? De pessoas, né? Ou daqui a... depois vão ver depois. Isso e vão vendo todas as vezes, porque tem um vídeo com muitas visualizações e é uma ferramenta poderosa para alcançar a vida. Tem chegado em vários estados aqui do Brasil. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, preste atenção. Não deixe de falar a verdade. Deus vai te levar em lugares para você resgatar vidas. Verdade. Deus vai te usar. Você vai ser ferramenta. Porque tem pessoas necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Daí, ó, quantas pessoas se encontram no mundo do vício? Agora, nesse exato momento. Se prostituindo, pessoas bebendo, se prostituindo, pessoas bebendo, lares sendo destruídos. Louvado e agradecido. Hospitais precisando da tua oração. Louvado e precisando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantas pessoas precisam de você, missionário, de você, missionário, de você, igreja do Senhor Jesus. Vamos abraçar, louvado e agradecido seja o nome, fazer o ID do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, Deus ele deu uma ordem para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. Deus está com você. A palavra de Deus diz: estarei convosco até a consumações do século. Então seja obediente à palavra dele. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Deus se agrada. Então saiba que se você obedece a palavra de Deus, se você faz aquilo que Deus mandou você fazer, não foi o homem e não foi a mulher, foi o próprio Jesus Cristo que deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então você aí, que tem vontade, louvado seja o nome do Senhor, de evangelizar, de fazer a obra missionária, a obra de evangelismo, aleluia, se prontifique, se coloque de pé, tome uma posição nesta noite e faça a obra do Senhor. Como foi falado, a obra do Senhor não é só dentro de quatro paredes. A obra do Senhor vai muito além, louvado seja o nome do Senhor. Porque neste exato momento tem pessoas que precisam da minha e da tua oração, do meu e do teu abraço, precisa da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é a palavra da missionária Tamires e nem a palavra da missionária Ivonete. É a palavra de Deus que está neste livro, na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é alimento. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus
tem o poder de arrancar aquele homem, a qual a sociedade rejeita, a qual a sociedade despreza, a qual aquela prostituta que se encontra, louvado seja o nome do Senhor, nas mais profundezas no pecado. A palavra liberta essa vida, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, a partir de hoje, eu creio que você, louvado seja o nome do Senhor, que está de alcance a essa rádio, de alcance a essa live, a partir de hoje, vai poder fazer a obra do Senhor, porque eu creio que o Senhor está falando no teu coração, em nome de Jesus. Amém, louvado e glóriado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar um abraço para minhas missionárias lá do Rio Grande do Norte, Lagoa Limpa do Fernando. Um abraço aí para todas minhas amigas, louvado e glóriado seja o nome do Senhor. Minha missionária de Gleide, minha pastora Joelma, Alexandra, enfim, todas as irmãs, na qual 17 dias que eu passei naquela terra, fazendo a obra do Senhor junto com vocês. Oh, glória, foi coisa linda e maravilhosa. Louvado, um abraço para você, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer que estou com saudade e que o ano que vem estarei de novo com vocês, fazendo a obra do Senhor Jesus. Louvado, agora nesse exato momento a gente vai estar assim adorando o Senhor, e logo após a gente vai estar assim fazendo uma oração, a oração da fé. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Você foi chamado, é um escolhido, você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando, os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Oh, glória! Passa tudo isso, chega boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Receba aí minha missionária de Gleide que está ao vivo. Aquele abraço maravilhoso para ti. Que saudade, minha missionária. Louvado e Deus te abençoe nesta noite grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus. Receba um abraço espiritual, minha amada, em nome de Jesus. Nesse exato momento a gente vai estar assim. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Está assim orando pela sua vida. A gente vai fazer a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero deixar aqui uma reflexão para você, homem, mulher, jovem, que se encontra com depressão, que se encontra com síndrome de pânico, ansiedade. Para você que está passando por um problema difícil, que está até querendo desistir. Tem pessoas que estão querendo desistir da vida. Dá cabo da sua própria vida. Né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Escute. Deus manda dizer para você assim, meu amado, minha amada, jovem.
Você que está me ouvindo nesse exato momento, não desista. Continue. Cada passo que você der já é uma vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, você não está sozinho. Jesus está com você todos os dias. Oh, glória! Não desista da sua vida. Confie no Senhor Jesus. Ele vai te ajudar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você não vai ficar a vida inteira nessa situação. Vai haver um ponto final. Deus vai mudar a tua história. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua cabeça. A sua família ama você. Nós também te amamos. Tem milhares e milhares de missionários e missionárias orando por essas pessoas. Você não está só, lembre disso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que Deus vai tirar você dessa depressão, desse problema. Deus vai virar a página da tua vida e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não importa se você é cristão ou não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito pelo amor a você. Isso Deus aí. não faz acepções de pessoas. Deus, Ele ama todos. Ele não quer perder você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Receba essa palavra no teu coração. Nós sempre estamos assim orando, né, missionário, desse propósito. Verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Você não está só. Lembre, você está com Jesus. E tem homens e mulheres de Deus orando por você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Como foi louvado aqui, você foi chamado. Então saiba que você tem uma chamada. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você se encontra achando que esteja só, talvez você é desprezado, mas saiba que você tem uma chamada. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que nós somos vaso nas mãos do Senhor. Estamos na olaria. O nosso olheiro é o Senhor. E em todo momento, louvado seja o nome do Senhor, Ele está cuidando. Ele está zelando. Ele está operando na minha e na tua vida. Então lembre-se, você tem uma chamada. Não desista do teu chamado. Não desista da promessa a qual o Senhor te fez. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus falou que a tua casa vai ser salva, vai ser salva. Se Deus falou que você vai ser um pregador, você vai ser um pregador. Se Deus falou que Ele vai entrar, que Ele vai mudar, que Ele vai restaurar, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele que fez a promessa, louvado seja o nome do Senhor, pode passar o tempo que for, vai cumprir. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma ordem a qual o Senhor te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar mais uma recadinha aqui antes da gente iniciar a oração. Para você quiser ajudar a obra missionária da missionária Areta, a missionária também vai deixar o contato dela, né? Para se você quiser ajudar com um quilo de alimento, com Pix, você sentir no teu coração, é uma obra missionária, ela é carente mesmo, gente, precisa de ajuda. Então seja um contribuinte dessa obra, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ajuda essa obra lá, porque ela tem umas meninas carentes, precisando mesmo, louvado. E Deus levantou eu e você para ajudar essa obra, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A missionária Davi vai deixar o número do telefone da missionária Areta, que é do Centro de Recuperação, lá do quilômetro 39, aqui em Seropédica. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar o número do Centro de Recuperação. Vocês que queiram ajudar a obra, ou até mesmo fazer uma visita, louvado seja o nome do Senhor, vocês entrem em contato com ela. O número é 972-2507-29, Missionária Areta. Você que sentir de Deus de estar ajudando a obra da Missionária Areta, entre em contato com ela ou entre em contato com a Missionária Ivonete ou comigo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, a gente vai entrar, fazer a oração da fé. Você onde estiver,
Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E apresenta agora a sua causa ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que os olhos dele estão em todo lugar. Ele está aqui, também está aí onde você está. Onde você está, não importa. Seja no quarto, na cozinha, na sala. Não importa se você está deitado, não importa o jeito que você está. Se você está no carro, se você está me assistindo pelo Facebook, para você que está na plataforma, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Entrega a sua causa agora ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Santo é o nome do Senhor. Então, curva a sua cabeça onde você estiver. Leva o seu pensamento a Jesus. Louvado e agradecido se conecte com essa oração. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, de a 2 ou 3 anos do seu nome, Ele está presente. Santo é o nome dele. Eu sei que onde você está, você vai estar conectada com a gente nessa oração. E também vai estar conectada em espírito com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Deus eterno Pai. Oh, glória. Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento. Sim, meu Deus. Obrigado Aleluia, por tudo Jesus. que foi feito neste trabalho da noite. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai Amado Santo, por falar do teu amor, da tua palavra. Aleluia. Porque o Senhor chamou para a gente fazer essa obra, Pai. E quando o Senhor chama, a gente não pode, Pai, deixar de lado, não. A gente tem que fazer. É uma ordem tua, Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, diz a tua palavra, diz, o que é ligado na terra é ligado no céu. E eu estou aqui junto com a missionária Tamira, ligada em espírito, aleluia, conectada no seu pensamento. E eu sei que você aí, onde você está, também está conectado conosco. Em nome de Jesus, Senhor, alcance essa pessoa, Deus. Meu Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, meu Deus, esta mulher. Glória a Deus. Este homem, este jovem. Olha aí, Jesus. Essa criança, Pai. Sim, meu Deus. Espírito Santo da verdade, da vitória. Em nome de Jesus. Trabalha de forma tremenda e poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Quebra os correios cadeados. Sim, meu Deus. Aleluia. Jesus cura aquela mulher que está com câncer, Deus. Aquela mulher que está com depressão, aquele homem, aquela mulher, Senhor. Aquela que pede uma, aquela jovem, aquele jovem, aquele homem, aquela mulher que pede uma porta de emprego, Senhor. É, Jesus. Nesse exato momento, entra com providência. Entra, Jesus, em nome da de vitória, pelo poder que é no teu nome, Senhor. Aqueles que estão no leito do hospital, Senhor amado. Aleluia. Espírito Santo da verdade, visita, meu Deus. Dá uma chance, Pai, pelo poder que é no teu santo nome. Dá a cura divina, pelo poder que é no teu santo nome, Pai. Aleluia. Jesus querido, Pai amado. Toma as crianças, Senhor. Meu Trabalha Deus. na mente das crianças, dos jovens, do adolescente. Em nome de Transforma pelo poder que é no teu santo nome. Alcança aquele que um dia, Pai amado, fala do teu amor, da tua palavra. Traz de volta para os teus caminhos, Senhor, para a tua casa. Aquele homem, aquela mulher que está fraco. Pai amado, Santo, levanta, desperta. Glória a Deus. Pelo poder que é no teu santo em nome de Jesus, Senhor. meu Deus. Faz a tua santa obra. Em nome Casamento, de Jesus, Pai, restaura os casamentos. Diz a tua palavra, Senhor. Deus o Senhor tremendo. Ninguém separa. Espírito Santo da verdade operando, o Senhor quem impedirá, restaura. Brinda os casamentos, Pai, não permita que Satanás venha entrar, Senhor, para destruir os lares. Nesta noite nós repreendemos no teu santo nome. Jesus amado, Pai querido, aquela mulher que pede uma porta de emprego, aquele homem, abra as portas nesta noite, pelo poder que é no teu santo nome. Espírito Santo da verdade, alcança aquela mulher, aquela jovem, Pai amado, aquela criança, aquela adolescente que está com depressão, ansiedade, síndrome de pânico, está querendo desistir, está prostrado. Espírito Santo da verdade, entra com as tuas mãos santas, com as tuas mãos poderosas. Faz a tua santa obra, Senhor. Pelo poder que é no teu santo nome. Deus querido, aos trânsitos, Senhor. Eu entrego em tuas santas mãos. Amado, umas estradas, curvas perigosas. Espírito da escala, da livramento. Meu Deus, alcança o Brasil, todos os estados da vitória. Dê mais autoridade.
amado Pai querido, eu entrego em tuas santas mãos, seu seropédica. Toma essa cidade, guarda, proteja. Que as tuas mãos santas, que as tuas mãos poderosas, faz a tua obra neste lugar, Meu Senhor. Deus, Amado, entrego Lagoa Limpa do Fernando, Rio Grande do Norte. Então, naquela cidade, aquele lugar, sim, meu Deus. aquele município trabalha de forma tremenda, Glória poderosa. Deus, Então, as missionárias, as igrejas ali que foi plantada, naquele lugar vai fazer a diferença. Espírito Santo, levanta ali para fazer a tua obra. Meu Deus, aleluia. Restaura a igreja, levanta pelo poder que é do teu nome, Senhor da vitória, Deus. Meu Deus. Pai amado, Pai Santo, para que tua obra venha ser concluída naquele lugar, Senhor. Espírito Santo, Deus. Aleluia. Que a luz venha brilhando nas trevas. Pelo poder que é no teu santo nome. Glória. Espírito Santo Meu da Deus. verdade, eu creio no teu poder. Pai amado Santo, eu creio na tua palavra. Pai amado Santo, e ninguém impede o teu agir, Senhor. Jesus, Pai amado, em nome de aleluia. Jesus, eu te agradeço por tudo, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Toma a nossa família nas tuas santas mãos, visita Glória os a lares da nossa família, visita, Pai, o povo de Deus, a família do seu povo, pelo poder que é no teu santo nome, Senhor. Aleluia, Eu entrego os Jesus. missionários, os evangelistas que estão em campo fazendo Aleluia. a tua obra. O Senhor venha para a adoração da vitória, o Senhor venha dar refrigério, pelo poder que é no teu santo nome, Senhor. Então, o centro de recuperação de tuas santas Aleluia, mãos, Jesus. os presídios, os hospitais, Espírito Sim, Santo meu da Deus, em verdade, nome de Jesus, toma o teu filho meu amado Pai. Jesus, as crianças abandonadas, amado Deus Toma, Santo, Deus. os desaparecidos, da vitória, Pai, traz de Meu volta do seu lado, Deus, em Pai. nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome do teu filho amado Jesus, Glórias, Senhor, aleluia. da vitória, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor venha Aleluia. sujeitar a tua igreja, o Senhor venha sujeitar o teu povo, venha dar graça, dar força, dar poder, Aleluia. pelo poder que é no teu santo nome, Senhor. Jesus abençoa, Senhor, pelo poder que é no teu santo nome, eu quero te agradecer por tudo, por essa obra linda e maravilhosa, te agradecer por esse momento, te agradecer pelas nossas vidas, pelo poder que é no teu santo nome, Senhor, que nesta noite de hoje, Senhor, eu creio, Pai, e profetizo Deus, obrigada, a cura Jesus. divina para você, mulher, homem que está com câncer. Eu Sim, meu profetizo em nome de Jesus que esse Glória a câncer vai ser Deus, arrancado. aleluia. Porque o Em Senhor é o nome de médico por Jesus. excelência, é o cirurgião dos cirurgiões. E onde você Aleluia. estiver com esse problema, creia somente que o Meu Espírito Deus, Santo vai dar aleluia, vitória. Jesus, eu Pelo creio, poder que é no Jesus. teu santo nome, Senhor, toca nas mentes. Em nome do Senhor Jesus, gratidão, Senhor, por tudo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Glória a Deus. Gratidão por tudo, Senhor. Eu entrego essa oração nas tuas santas mãos e eu creio no teu agir, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Aleluia. Senhor Jesus. Agora, nesse exato momento, Deus, Glória a Deus. em nome de Jesus, está tudo nas tuas mãos. O Senhor Aleluia. da vitória. Eu já agradeço pela minha vitória, pela vitória da nossa família, do povo e da família do povo de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero falar para você que todo sábado, às 19 horas, nós estamos aqui com esse programa. Vai vir novidades para aí, vai ter estudo bíblico. E se você quiser escolher um tema, Debates um também. debate, se você quiser escolher um tema Convidados. para a gente falar sobre aquele tema, é só mandar aqui uma mensagem para o meu WhatsApp, o zap da missionária Tamires, e deixar um recado aí mesmo na live aí, ó, eu quero que você fale desse tema, a gente vai falar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor todo sábado, às 19 horas. Então vem acompanhar a nossa página Conectadas com o Reino de Deus. Vai lá, curte, comenta, né? E segue a gente lá nessa página, lá onde a gente posta todos os nossos O trabalhos. Ministério Obras de Missões E também. também é o Ministério Obra de Missões, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E também, logo mais, a gente vai estar assim, com outros tipos de trabalho que é na rede social, que estaremos passando para você. E você que puder compartilhar essa live, louvado seja o nome do Senhor, compartilha. Porque através do seu compartimento, vidas podem ser alcançadas através dessa live. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus reine na sua vida, na vida da sua família. Em nome do Senhor Jesus, e as palmas louva o Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Muito obrigada, Deus.